Meu nome é Hélio, e minha história começa assim. Quando eu tinha 10 anos de idade, perdi meus pais em um acidente de carro. E após essa triste data, fui morar com meus avós paternos, o vovô Júlio e a vovó Zélia. Meus avós me tinham como se eu fosse seu filho, sempre muito carinhosos, e me criaram muito bem. Meu avô era um cara muito legal, brincava comigo, jogávamos futebol, ele me levava e buscava na escola, fazíamos muitas coisas juntos. Ele estava sempre presente, tanto ele quanto minha vovó Zélia. Me lembro bem que na casa havia um porão, onde meu avô Júlio guardava todas as suas relíquias e alguns objetos importantes que marcaram sua vida. Um dia, meu avô me chamou para ir com ele até o porão da casa, que ele iria me mostrar algo muito precioso e que ele tinha muita estima. Ele me falou que aquilo tudo um dia seria meu. Eu na hora fiquei triste com as suas palavras, parecendo que ele dizia aquilo como se fosse nos deixar para sempre. Ele me mostrou várias coisas antigas que havia lá, como seu primeiro relógio, que tinha ganhado de seu pai, ao fazer 13 anos, suas bolas de futebol que colecionava, suas bolinhas de gude, e muitas coisas incríveis. Mas lá, no fundo, em um canto bem escuro, observei que havia um baú, todo empoeirado, com teias de aranhas. Aí perguntei a ele: "E ali, vô, o que tem?" Ele disse: "Ali está guardado o mais precioso dos objetos, e está trancado, até com chave." E eu falei: "Posso ver, vovô?" Ele disse: "Mas é claro, espera aí, que vou pegar a chave." Ele foi até a casa, e eu fiquei esperando. Ele veio com uma chave, bem pequena, e abriu o baú. Assim que ele abriu, vi que dentro havia algumas coisas que eu nem sabia direito o que eram. E perguntei: "O que é isso, vô?" Ele disse: "Isso aqui são vinis, discos de vinis, e também minha vitrola, onde daí saem sons e músicas maravilhosas. Vamos ouvir alguns deles agora." Eu fiquei encantado com as músicas. E assim, depois disso, todas as tardezinhas, eu e meu avô íamos ao porão para ouvir aquelas músicas clássicas mais lindas do mundo. Mas um dia, ao meu avô abrir o baú, notei que dentro havia tipo um compartimento secreto dentro dele, e vi também que havia um vinil diferente, com uma capa estranha, e que estava escrito com caneta vermelha. E estava escrito: "Nunca mexa, nunca o ouça, e nunca os jogue fora." Quando meu avô percebeu que eu estava com aquele vinil na mão, ele ficou muito nervoso, e até gritou comigo: "Larga isso, filho! É a única coisa que lhe peço. Nunca mexa nisso, e nem o coloque para tocar, e nunca o jogue fora." Eu disse: "Tá bom, vovô, fica tranquilo." Mas achei estranho, mas obedeci, e continuamos, todos os finais de tarde, indo ao porão, ouvir as músicas do vovô. Era meu passatempo favorito. E nisso, o tempo foi se passando, eu fui crescendo, fiz faculdade, e acabei conhecendo uma garota maravilhosa. Namoramos e nos casamos, e por conta do meu trabalho, e de minha esposa, tivemos que nos mudar de cidade. E acabei me afastando um pouco de meus avós. Mas a cidade em que fui morar não ficava muito longe da cidade de meus avós. Nunca os deixei de visitá-los. Um dia, acordei com uma sensação ruim. Aquela sensação de que algo ruim iria acontecer. E nesse dia, resolvi nem ir trabalhar. Falei com minha esposa, avisar o chefe que eu estava me sentindo mal, que não iria trabalhar aquele dia, pois eu e minha esposa trabalhávamos juntos. Isso foi pela manhã. Mas quando foi às 17h30 da tarde, minha avó me liga, comunicando o falecimento repentino de meu avô. Ele teve um ataque do coração, um infarto fulminante. Ela disse que ele havia ido até o porão, como fazia todos os dias, ouvir seus vinis. E ela percebeu que ele estava demorando muito para voltar. Quando ela foi até ele, ele já estava morto, e estava com olhos arregalados, e sentado na poltrona velha. Ela viu
que o vinil estava rodando, mas já tinha acabado a música, apenas rodando o vinil. Ela notou também que havia uma capa estranha e diferente, e com escrita em vermelho: nunca mexa, nunca o ouça, e nunca o jogue fora. Bem, na mesma hora, avisei minha esposa do ocorrido, e ela veio para casa, e fomos para lá. Ao chegar na casa da minha avó, o ML já havia levado o corpo, e já havia feito o diagnóstico, que a causa da morte foi mesmo um infarto fulminante. Ajudei minha avó a tratar dos papéis do enterro, pois para ela, a dor da perda estava sendo maior ainda. Tantos anos que passaram juntos. Após o enterro, resolvi pedir uns dias no trabalho para ficar com minha avó e para distraí-la um pouco. Conversamos muito e lembramos das coisas alegres que havíamos passado juntos, e assim os dias se passaram. Ao chegar a última noite em que eu iria ficar com minha avó, pois iria embora no outro dia, minha avó me entregou a chave do porão e do baú e me disse: querido, como era gosto de seu avô, aqui estão as chaves do porão e do baú, todos aqueles pertences agora são seus. Ele me fez prometer que se ele partisse antes de mim, tudo seria entregue a você. Bem, eu já sabia de tudo que existia dentro daquele porão. Minha avó já havia ido se deitar. Resolvi então pegar as chaves e dar uma olhada no porão. Quando lá entrei e vi que a vitrola do meu avô ainda estava no balcão, com aquele disco de vinil rodando, mesmo que já havia terminado, confesso que estava com um pouco de medo e receio. Resolvi tocá-lo do começo, e para ver o que tinha naquele vinil, que era tão bizarro. Não ouvi nada demais. Mas no meio da música, algo estranho aconteceu. A música parou, e aí começa uma voz estranha, parecendo uma voz, falando de trás para frente. Uma voz muito assustadora. Parei o vinil na hora, o coloquei na capa, e o guardei no baú novamente, e tranquei com a chave. No dia seguinte, falei com minha avó, queria deixar todas aquelas coisas por lá, por enquanto, mas não falei nada sobre o vinil, para não assustá-la. Mas levei as chaves comigo, tanto do porão, quanto do baú. Não sei se tudo isso não passou de coincidência, ou seria mesmo algo demoníaco, ou sobrenatural. Só sei que até hoje, não consegui esquecer. Às vezes, fico pensando, se seria isso que matou o meu avô, e por que será que ele estava ouvindo aquele vinil, que ele mesmo escreveu, para nunca mexer, e nem ouvi-lo.